Crianças, nós vamos começar agora a nossa aula de português. Por favor, abra o livro na página 39. Vamos lá. Hoje a matéria é sobre linguagem formal e informal. Sigam a leitura, por favor. Quando nos comunicamos, fazemos escolhas linguísticas que podem ser conscientes ou não, mas que mostram nossa preferência por algumas palavras ou expressões no lugar de outras. Estudar a língua portuguesa nos torna mais habilidosos ao fazer dessas escolhas, de acordo com cada uma das situações comunicativas que vivenciamos. Então, vamos lá. Quando a gente fala, quando a gente escreve, a gente escolhe as palavras que a gente quer usar. De maneira consciente, ou seja, a gente pensa, fala assim, nossa, nesse momento eu vou utilizar essa palavra. Ou de maneira inconsciente. Eu simplesmente uso as palavras que eu tenho o hábito de usar, certo? E estudar a língua portuguesa, ela desenvolve na gente a habilidade de fazer as escolhas certas das palavras para as determinadas situações. É isso que a gente vai entender com esse conteúdo. Vamos lá, número 1. Releia este trecho do texto dramático Os Músicos de Bremen. Burro, reclamando. Ai, ai, que vida marvada. Letrinha A. Na fala do personagem, qual é o significado da palavra destacada? Então, aqui, eu tenho uma palavrinha em negrito, a palavrinha marvada. Qual é o significado dessa palavra? Letrinha B. Essa fala foi dita pelo burro em um momento no qual o personagem estava refletindo sobre a própria vida, ou seja, em um contexto mais informal. Em sua opinião, por que o autor escreveu a palavra dessa maneira? Compartilhe suas hipóteses com o professor e os colegas. Em seguida, escreva um pequeno parágrafo explicando o motivo pelo qual esse termo está registrado assim no texto. Então, por que o burro usou essa palavra dessa maneira? Por que ele escreveu marvada ao invés de escrever malvada? O que vocês acham? Vocês vão escrever aqui um parágrafo, tá? Explicando por que vocês acham que a palavrinha foi escrita com R e não com L, tá bom? Vamos lá, quadrinho. Muitas vezes falamos de maneira diferente daquela que escrevemos ou usamos palavras que são mais comuns em determinado grupo de pessoas ou em uma região específica. Isso acontece porque nossa maneira de falar é particular e depende de muitos fatores, como do local onde nascemos, da nossa idade, da pessoa com quem se fala e de onde se fala. Então, quando a gente se comunica, quando a gente está falando, muitas vezes a gente não fala da maneira que nós escrevemos. Por quê? Porque a fala, ela depende muito, ela sofre influência da região onde a gente nasceu. Então, quem nasceu em tal região tem o costume, de usar determinado tipo de palavra. Depende também com quem eu estou falando, depende do lugar onde eu estou, depende da situação em que eu estou falando. Então, a maneira que nós falamos depende muito de todos esses fatores, tá bom? Página 40. A linguagem informal desenvolve-se geralmente entre pessoas que têm um convívio cotidiano mais próximo e familiar, e é típica da oralidade. Então, a linguagem informal, ela acontece normalmente com pessoas que nós temos intimidade, com os nossos familiares, com os nossos amigos, e ela deve acontecer, é normal que ela aconteça quando nós falamos, não quando nós escrevemos, tá bom? Seguindo, já a linguagem formal, que é mais precisa, que tem mais regras, acontece em contextos menos cotidianos e aproxima-se das formas dicionarizadas da língua. Então, quando a gente vai escrever, quando nós vamos usar a linguagem formal, e até quando nós vamos falar, tem momentos que nós precisamos usar a linguagem formal. Tem regras para isso. As palavras têm que ser pronunciadas e escritas da maneira correta. Por isso que está escrito aqui, das formas dicionarizadas da língua, das formas que estão no dicionário, que são as formas corretas, de escrita e de significado também. Número 2.
Você consegue perceber, perceber diferenças na maneira como você fala e escreve, de acordo com a situação e o contexto? Reflita sobre isso e preencha o quadro a seguir. Então, o que está pedindo para vocês prestarem atenção aqui? Se vocês notam diferença quando vocês estão falando e quando vocês estão escrevendo, vocês falam da maneira com que vocês escrevem ou é diferente? Pensem sobre isso, para preencher o quadro abaixo. Então, olha lá. Eu tenho um quadro com duas colunas. Nessa coluna aqui, eu vou registrar situações em que uso principalmente a linguagem formal. Então, vocês vão colocar aqui para mim 4 situações em que vocês usam a linguagem formal, tá bom? E aqui vocês vão registrar 4 situações em que vocês usam principalmente a linguagem informal. Então, por exemplo, vamos lá. Situações em que eu uso principalmente a linguagem formal, na escrita de textos, por exemplo. Situações em que uso principalmente a linguagem informal, em conversa com amigos. Então, vocês vão registrar 4 situações em que vocês se expressam usando linguagem informal e 4 situações que vocês se expressam usando a linguagem informal, tá bom? Número 3, ó. Compare suas respostas da atividade anterior com a dos colegas. O que elas têm em comum em relação às situações em que vocês utilizam as linguagens formal e informal? Registre suas conclusões. Aqui a gente não tem como comparar com o do colega, porque não vai ter como a gente socializar esse tipo de resposta, tá? Então, essa questão vocês não precisam responder, tá bom? Vamos agora para a atividade do Entre em Ação, que é uma atividade de ligar. Olha lá, palavras variadas. Você sabia que guri e piá significam menino? E que atucanado significa estressado? Essas palavras são muito usadas na região sul do Brasil. Na língua portuguesa, muitas vezes, para falar de um mesmo objeto ou situação, existem diversas palavras que podem variar, que podem mudar de acordo com a localidade. Então, como o Brasil é um país muito grande, um país com culturas totalmente diferentes, essas palavrinhas, né? A língua portuguesa também tem as suas variações. Então, em diferentes regiões, eu posso usar várias palavras para se referir a uma determinada coisa ou a uma determinada situação, tá bom? Olha lá. Que tal descobrir mais algumas variações? Forme dupla com o colega da turma, leiam as palavras das 2 colunas a seguir e tentem descobrir nomes diferentes para a mesma coisa, ligando a coluna da esquerda à coluna da direita. Então, vocês vão ler as 2 colunas e vão ligar a palavrinha ao que vocês acham que ela representa com uma outra palavra. Então, vocês vão ligar aí as 2 palavrinhas que vocês acham que significam a mesma coisa. Por exemplo, biscoito e bolacha podem ser a mesma coisa em diferentes regiões, certo? Então, vocês vão ligar o biscoito na bolacha, por exemplo. Mexerica, que outra palavrinha dessa aqui também pode ser uma mexerica. Então, é para fazer isso. Nós não vamos fazer em dupla, vamos fazer individualmente, tá bom? E depois a gente corrige na nossa aula online. Por hoje é só, crianças. Um beijo. Qualquer dúvida é só me chamar.